Doutor, seja bem-vindo. 3 vezes já presidente da OAB Carapicuíba e agora vai tentar a OAB São Paulo. Por quê, doutor? Então, eu penso que a gente fez um trabalho significativo aqui na nossa subseção. Inclusive, a gente conseguiu a Casa da Advocacia e Cidadania, um feito histórico para a nossa região. Eu vejo a importância de nós termos uma novidade na advocacia paulista. Sede própria de Carapicuíba, né? Sede conseguida nas suas 3 gestões ali. Isso, a gente conseguiu esse feito. A OAB de Carapicuíba, ela tinha um terreno ao lado do Fórum de Carapicuíba e por mais de 20 anos a gente teve esse terreno, mas nada foi feito. Então a gente conseguiu, através de políticas institucionais, trazer um investimento de quase 2 milhões para fazer essa construção. Então a gente se tornou uma referência na nossa região no sentido de ter conseguido um grande feito, não somente para a nossa cidade, Carapicuíba, mas também para toda a advocacia. Falando em aluguel, o senhor publicou recentemente no seu Instagram que a OAB São Paulo paga 14 milhões e 400 mil reais de aluguel. O senhor pretende mexer nisso? A gente percebe que a instituição ela tem possibilidade de rever esses contratos. O que a gente verificou isso na prática? A OAB de Carapicuíba pagava por volta de 10 mil reais, né, de aluguel. Quando por fim ela saiu daquele espaço e o locador ele fez uma nova alocação, o aluguel de 10 mil foi para 4,5. Então assim, tinha um valor muito assim, superfaturado, ao meu pensar, que a gente poderia rever isso. Então eu acredito que isso seja uma constante em muitos contratos e a gente vai precisar pegar cada contrato para estar revendo isso. Agora, então, se for eleito para a OAB São Paulo, o senhor vai fazer uma revisão geral nos contratos de locação da OAB? Sim. O meu objetivo é que as subseções tenham sede própria. Não tem motivo para, às vezes, uma subseção que tem 20 anos ainda ficar pagando aluguel. Então, Carapicuíba ela tem 34 anos e durante aí, mais de 30 anos não teve sede. Então, a gente teve um problema sério e, infelizmente, isso é uma constância na nossa seccional, nas subseções. OAB Carapicuíba, o senhor implantou mais de 70 comissões durante seus 3 mandatos. Eu chamo gestão ou mandato? É gestão. Gestão, durante as suas 3 gestões. Que comissões o senhor criaria ou eliminaria na OAB São Paulo? Olha, a OAB São Paulo ela tem um universo muito maior de comissões, ela tem mais de 100 comissões. Eu manteria todas essas comissões porque as minhas comissões em Carapicuíba, na subseção, elas são um reflexo da seccional. Mas a seccional, por ter muito mais condições e estrutura, ela acaba tendo uma possibilidade de abranger mais temas que possam ser debatidos e discutidos dentro da nossa seccional. As comissões elas servem para trazer esses assuntos, para trazer esses debates. Isso a gente percebe que as comissões elas cumprem um papel de extrema importância. Então, assim, eu não vejo uma razão de limitar esse tipo de debate. Pelo contrário, se um colega chegar e ter uma proposta de a gente fazer uma comissão que não esteja no rol ali das comissões, a gente vai estar analisando para que seja colocado em prática. Tem alguma comissão que o senhor gostaria de criar? Olha, comissões específicas de empreendedorismo, assim, em especial a questão de gestão de escritório de advocacia. Eu acredito que a advocacia hoje ela necessita dessa nova visão empresarial e o advogado precisa enxergar o seu escritório de fato como uma empresa. Infelizmente a gente vê uma decadência da advocacia, um empobrecimento da advocacia, muito em razão dessas limitações que a OAB ela pratica. E muitas vezes o advogado ele fica perdido nesse contexto e não sabe o limite que ele pode estar tendo para exercer sua profissão e para divulgar o seu serviço. Então eu acredito que a gente precise resolver esses problemas no sentido de ter comissões que vão incentivar o advogado a entrar no mercado de trabalho sem receio do Tribunal de Ética e Disciplina. Seria uma espécie de comissão voltada para o empreendedorismo do advogado? Seria isso? Isso, nós já temos comissões nesse segmento na seccional paulista, inclusive eu quero expandir essa comissão. Infelizmente hoje, por exemplo, eu vi recentemente
um programa, um acelerador da advocacia, foi aberta vagas para que os advogados pudessem fazer todo um trabalho, né, seja na área de gestão, de vendas, né, e a gente percebeu que foi um programa muito positivo, mas foi fechado para 30 advogados. Então eu penso que a gente tenha que abrir esse leque para a advocacia e fomentar o empreendedorismo dentro da nossa instituição. A gente tem aí que está em pauta em todos os locais hoje a questão da violência doméstica. Como o senhor pretende lidar com esse tema se for eleito? Então, a violência doméstica é um tema muito presente na instituição. Infelizmente, nós temos algumas situações bem delicadas de outros candidatos sobre esse tema, e a gente percebe que é necessário que aqueles que levantem a bandeira a favor da mulher, eles sejam também um defensor da mulher. Então, eu penso que a advocacia, ela sem demagogia, ela deve não somente falar sobre esse tema de proteção da mulher, mas praticar. Os seus gestores devem praticar essa defesa e de forma ativa serem os grandes protagonistas aí na defesa da mulher, não somente da mulher advogada, mas da mulher como uma cidadã. Qual seria hoje, na sua opinião, a maior dificuldade da sua categoria? Olha, o empobrecimento da nossa classe tem sido uma grande dificuldade. Por quê? Segundo matéria do Conjur, em abril, nós temos 1/3 da advocacia que recebe até 3 salários mínimos. Segundo a lei da Defensoria Pública, considera-se pobre aquele que ofere renda de até 3 salários. Né? Aliás, a matéria do Conjur fala que os advogados estão recebendo até R$3.000. Tá? Então, só reformulando a ideia, segundo a lei da Defensoria Pública, considera-se pobre aquele que ofere 3 salários mínimos, ou seja, R$4.500 mais ou menos. Então, hoje, infelizmente, a nossa categoria tem sofrido desse empobrecimento e tem feito com que muitos advogados eles façam outros serviços, outras atividades, como por exemplo o Uber. Então, não desmerecendo nenhuma pessoa, mas o advogado ele estudou 5 anos, tem toda uma especialização. É importante que ele consiga se manter e manter a sua família com o seu trabalho digno. Então, ao meu pensar, a gente tem que reestruturar a nossa atividade, a nossa instituição, para viabilizar que o advogado ele consiga exercer e não tenha esses problemas cotidianos de ter o seu espaço invadido. Por exemplo, o STF recentemente decidiu que a ação de alimentos não precisa mais de advogado. Então, há uma invasão na competência do advogado. Isso, infelizmente, tem acontecido cotidianamente. Então, a gente precisa, como instituição, se fortalecer para que o mercado de trabalho da advocacia seja protegido. Então, no meu entendimento, o maior problema que nós enfrentamos hoje na advocacia é o empobrecimento e nós vamos atuar para que isso seja tratado com muita atenção e a gente tenha aí uma redução desse empobrecimento. Então vem um debate forte aí com isso, hein? Porque, como o senhor disse, é uma decisão do STF e não é única, não é a primeira também que exclui advogado de algumas exigências, né? Acho que são vários fatores aí que falam, não precisa mais de advogado para isso. Então o senhor quer pôr esses debates de novo na mesa, é isso? Sim, mas algo um pouco mais além. Eu acredito que existem questões que dependem da advocacia e outras não. Então, algumas questões, por exemplo, decisões de ministros, a gente vai precisar dialogar melhor com as instituições. Mas o que depende da nossa instituição? A gente tem um convênio, e aliás, o único convênio que a Seccional Paulista tem com a Defensoria Pública é o convênio da assistência judiciária gratuita. Só em termos de números, um divórcio consensual, se a gente for ver a tabela da OAB, o valor está lá por volta de R$7.500. Para você fazer um divórcio, você tem que cobrar no mínimo esse valor, né? Segundo a própria tabela da ordem. Agora, você avaliando o convênio, quando você vê o convênio que foi firmado pela OAB junto ao governo do estado, um convênio com a Defensoria Pública para atender o necessitado, quanto que o advogado recebe? Ele recebe menos de R$700
por um divórcio consensual. Então, você tem aí um problema seríssimo que é, esse valor de pagamento de honorários muito reduzido. A OAB fala, olha, o advogado tem que cobrar no mínimo R$ 7.500, senão inclusive ele pode ser punido eticamente por cobrar abaixo da tabela. Mas ela, quando firma um convênio com o governo do estado, ela aceita que haja um pagamento de R$ 700. Então, assim, isso depende da instituição. A gente ter uma política para que, de fato, esses honorários, esses valores bem abaixo daquilo que é o mínimo aceitável, aconteça. E a OAB, ela tem muita responsabilidade nesse empobrecimento da advocacia. Quando ela aceita esse tipo de convênio, quando ela permite que esse tipo de convênio prospere dentro da advocacia, ela está aceitando um empobrecimento da nossa classe. Infelizmente, né, assim, nós temos muitos colegas que eles acabam dependendo única e exclusivamente do convênio. Então imagina só, um convênio que acaba demorando muito para pagar e quando paga, paga pouco. Então a gente tem uma série de problemas que a gente vai rever esse convênio para que a gente consiga trazer dignidade para a advocacia, mas mais do que isso, criar novas oportunidades. Esse convênio é a única oportunidade que o advogado tem junto à nossa instituição. Então, eu acredito que a gente possa, através das nossas propostas, né, a gente tem 10 propostas que a gente formulou no sentido de criar oportunidades para os advogados. Né? Então, eu acredito que a implementação dessas ideias vai fazer com que a advocacia saia desse momento aí que ela está vivendo, nesse momento de pobreza. Seu principal adversário é o SICA. Qual é a diferença da sua candidatura para dele? Olha, eu acredito muito na questão da renovação e em termos de propostas. Eu sou filho aqui da cidade de Osasco, nasci na cidade de Osasco, no Hospital das Damas, no dia 23/6/84. Né? Cresci em Carapicuíba, num espaço, numa periferia. Meus pais são professores, não tenho todo aquele arcabouço jurídico no sentido de meus pais ou os meus antecessores terem essa possibilidade de nos darem esse aval. Né? Então tudo que a gente construiu foi com muito sacrifício. Meus pais, professores de escola pública, sempre nos instruíram a questão da educação, da justiça, sou muito grato a eles. Mas, assim, a minha formação e a minha vida, ela de fato, ela tem uma história de superação e a gente sempre prezou por construir pontes com os amigos, né, com as pessoas que estavam ao nosso lado. Eu acredito que essa nossa facilidade hoje, né, de construir grupo, né, e gerar aí essa sinergia no sentido de mudança, eu acho que é o meu grande diferencial. A gente percebe que no começo da nossa caminhada a gente foi muito desacreditado. As pessoas não acreditavam que era possível um presidente de sucessão fazer uma chapa da seccional. A gente teve aí muitas pessoas falando, olha, nem formar chapa, né, você vai conseguir. Então a gente não somente formou uma chapa, a gente formou até agora a melhor chapa que está na disputa. Então, em termos de acadêmicos, a gente tem a melhor chapa. Em termos de experiência, a gente tem a melhor chapa. Em termos de juventude, a gente tem a melhor chapa. A gente tem as melhores propostas. E a gente está vivendo nesse contexto da advocacia. Diferente de todos os outros candidatos, eu faço convênio da assistência judiciária. Esse convênio que a gente estava falando agora, sou o único candidato que entende a dificuldade e a dor desses 44 mil colegas que também fazem parte desse convênio. Então, eu acredito que a jovem advocacia e essa mudança, ela tem por objetivo alcançar todos os advogados e advogadas do Estado de São Paulo que não aguentam mais os mesmos. Então, penso que esse é o nosso grande diferencial.